Olá pessoal, nós estamos ao vivo mais uma semana, né? Gente, agora eu tô fazendo muitas lives com vocês, hein? Vocês não podem reclamar, eu fiquei um tempão sem fazer live, agora eu tô trazendo pessoas, tô indo no Instagram de pessoas. Semana passada a gente teve a live lá no perfil da Júlia, quem não assistiu tá salvo nos nossos perfis, né? Então vocês não podem reclamar que eu tô fazendo live direto. Sejam muito bem-vindos, Gabriel, Matheus, Vera. Boa noite, Elis. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter um convidado de honra, né? Gente, eu até anotei as perguntas no papel que eu vou fazer. E enquanto o nosso convidado não chega, daqui a pouco ele vai estar por aqui, eu vou explicando pra vocês, né, por que eu tô fazendo uma live de um tema que não é Parditude especificamente, né, como isso surgiu. Vou fazendo uma abertura aqui com vocês, tá bom? Então, gente, assim, eu acredito que nós temos questões que são mais gerais e questões mais específicas em todas as áreas da nossa vida, né? E isso mesmo, vão reagindo, e quando vocês reagem, o Instagram entrega para mais pessoas avisando que eu tô ao vivo, né? Mas enfim, nós temos questões mais gerais e questões mais específicas da nossa vida. E eu acredito que se a gente, por vezes, foca só no geral e o específico fica abandonado, é ruim. E se a gente foca só no específico, ignorando o geral, também é ruim, né? E aí o que acontece? Eu vivi um momento da minha vida em que eu ignorava as questões raciais, né? Foi um período curto da minha vida em que eu já tinha estudado raça e eu passei a ignorar as questões raciais por um tempo. E aí, em determinado momento, sofrendo situações de racismo, né? Então eu saía com uma amiga branca, né? A gente ia em lojas e as pessoas vinham me perguntar coisas achando que eu era funcionária, e isso não acontecia com a amiga. Eu me sentia idiota. Então, é realmente um sentimento que eu queria trazer pra vocês, assim, de você se sentir idiota por você estar ignorando um aspecto específico da realidade. Oi, Lucas! Ai, gente, o Lucas maravilhoso. Me acompanha em todos os lugares. Muito obrigada. Rogério! Tudo bem? Boa noite. Mas, enfim, voltando, né? Então, eu me senti muito idiota de, caramba, eu estou ignorando uma questão muito real. Por outro lado, né, eu comecei o trabalho com Parditude, fui aprofundando o trabalho com Parditude. O Parditude é uma questão específica, né? E aí, quando você fica muito tempo só no específico, Parditude, questões mais gerais podem aparecer. E se você ignora, você fica se sentindo idiota também. Então, essa sensação de estar se sentindo idiota, ela aparece pra mostrar aquilo que a gente pode fazer. Então, ó, o Rodrigo já chegou. Oi, Rodrigo! Tô fazendo uma introdução aqui com o pessoal. Eu já vou colocar você aqui comigo. Né? Mas então, aí, por exemplo, eu vi uma notícia, que nem agora, rolando manifestações sobre a taxação de super ricos e sobre a escala 6x1, né? E eu comecei a me sentir idiota por estar falando de pardos no momento em que tá bombando o tema de escala 6x1, no momento em que tá bombando o tema de taxação de super ricos. Então eu acho que a gente tem que equilibrar. Hoje no vídeo, eu não sei se vocês viram, eu falei sobre essa questão de equilibrar, né? E por vezes a gente tocar naquilo que é específico e por vezes tocar naquilo que é mais geral. Porque vocês já devem ter passado por essa sensação, vocês discutem muito sobre pardos e tal, de você estar numa discussão e aí você olhar e tem uma pessoa, o pardo é negro, o pardo não é negro, não, o pardo é negro sim, por que não, o pardo não é negro? E aquilo soar idiota em algum momento, porque a gente precisa de uma amplitude, de falar desses problemas mais estruturais em alguns momentos, né? Por mais que é óbvio que a questão do pardo seja muito importante, não é à toa que eu estudo isso, e que interfere também na vida das pessoas diretamente, principalmente quando chega nas políticas públicas, né? Mas eu quis trazer esse tema mais geral e aí eu convidei o Rodrigo porque eu não sou especialista, né? Não estudo isso profundamente, não vejo todas as notícias como ele vê do que tá rolando, né? Então eu chamei ele pra poder trazer o tema sem ficar achando que também eu vou opinar sobre tudo
porque eu não gosto muito disso também. Eu estudo sobre raça, e aí eu posso opinar profundamente sobre raça. Eu estudo também sobre feminismo e tô opinando sobre isso, vocês têm visto, né? Mas eu não posso opinar sobre tudo, né? Então eu vou convidar pessoas para falar sobre os temas que eu não posso falar, né? E eu vou colocar o Rodrigo aqui pra gente começar. Ele já tinha pedido pra entrar, mas sumiu aqui. Olá, vocês estão me ouvindo? Prof, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Peraí, Agora eu estou te vendo, mas você está de lado. vamos aí. Vamos ver. Eu tô de lado. Tem que botar em pé esse negócio aqui, Beatriz? Sim. Então, peraí. Agora você tá Bota a de cabeça ponta pra baixo. cabeça. Acho que agora vai. Peraí. Ué, gente, por que que não tá aparecendo? Peraí. Agora foi. Agora foi. Prontinho. E aí, professor, tudo bem? Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, gente, que eu tava achando que ia ser com ele na horizontal. Tá ótimo, agora tá ótimo. Ih, travou. Gente, travou pra vocês também? Fabi, você que acabou de entrar, travou pra você também, o professor Rodrigo? Alguém me responder. Sim, a imagem dele sumiu. Prof, Eu tô. Peraí, que eu acho que. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que entrar pelo celular, que no tablet, por algum motivo, não tá rolando. Pera aí que eu vou entrar pelo celular. tá bom, meu amor. Enquanto isso, eu vou explicar pro pessoal como foi que eu conheci o professor Rodrigo, gente. Enquanto ele vai resolvendo os problemas técnicos, eu vou contar pra vocês que no começo do ano passado, ele me seguiu e mandou uma mensagem inbox, né? Alguém tem que estudar essa questão dos mestiços e tal. E aí eu abri a página dele, né, e vi o professor de boina, né? A foto que ele usa até hoje é a mesma foto dele de boininha. Eu falei, caraca, quem é esse cara? E aí eu vi que ele era professor da UFBA. E, gente, toda vez que um professor apoia o meu trabalho, principalmente universitário, para mim é uma grande festa, né? Porque vocês devem imaginar como que é na universidade para mim, né? Atualmente, mais ainda. Então, eu fiquei muito feliz dele ter apoiado o trabalho. Aí eu segui ele, eu comecei a ver as postagens dele, né? E aí, nas postagens dele, eu vi que tinham algumas provocações, que tinham coisas diferentes do que geralmente a gente vê. Eu lembro de uma postagem muito marcante que eu vi dele falando sobre a situação do branco pobre, que fica sem pertencimento e se vinga nas urnas, né? E eu achei aquilo muito curioso. E eu já tinha saído um pouco de uma postura de que eu já tive, já vivi esse momento em que eu era uma militante muito reativa, eu tinha uma postura muito parecida com o que a gente vê hoje em dia, que eu procuro não ter mais, né? Eu via essa postura e eu já não tinha mais. Aí quando eu vi ele falando do branco pobre, eu realmente falei, caraca, né? É uma questão que a gente não para pra pensar.
E comecei a acompanhar as discussões e tudo mais. E aí a gente foi virando amigo. E teve até um momento em que ele postou uma questão falando sobre indígenas, né? Que no Brasil o racismo era só contra os negros, não era contra os indígenas. Eu falei, esse cara tá louco. Aí fui lá, porque ele é meio doido, né? Ele posta as coisas mesmo, posta as opiniões dele, isso que eu acho muito interessante. E aí eu fui lá e falei, por que você tá falando disso? Você nem estuda aí. Porque ele mobiliza, né, essas coisas, essas discussões, e a gente começou a falar. Né? E existem estudos, sim, que falam que o fenótipo indígena não sofre racismo no Brasil, que, ao meu ver, são muito limitados e não pesquisaram Manaus, não pesquisaram Pará. E até em São Paulo, o fenótipo indígena sofre preconceito, né? Sendo chamado de boliviano, com intuito xenofóbico até. Mesmo que a pessoa que tenha traços indígenas tenha nascido em território brasileiro. Vocês estão me ouvindo bem? Agora a Fabi falou, saí, voltei, agora deu certo. E aí tem o estudo da Lia Weiner que fala isso, né? Que o fenótipo negro que sofre, o do indígena não sofre. E eu acho muito limitado. E aí um dia ele postou isso, aí a gente foi lá e discutiu, não sei o quê. E aí eu comecei a prestar atenção, né, nas coisas que ele escrevia. O outro momento em que me chamou a atenção as postagens dele foi aí quando ele já tinha sido cancelado. Né, porque ele passou por uma onda de cancelamento, porque ele começou a fazer críticas muito diretas ali, né? Questões das cotas trans, né? Então isso começou a aparecer. E aí ele foi cancelado, enfim, aconteceu tudo aquilo. Aí mesmo que a gente se aproximou no sentido de que eu também passo por isso, né? E aí eu convidei ele para falar hoje sobre essas questões das pautas mais gerais, mas eu também vou fazer essa provocação para ele de como a gente lida com essa interdição do debate, que é algo que está muito presente e que está presente agora. Né? Vocês estão me mandando, pessoas falando de mim e tudo mais. Né? Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. Deixa eu ver aqui se ele... Não tá aparecendo que ele tá na live para mim. Não tá indo a minha solicitação. Vou te mandar. Pronto. Mas não está indo a minha câmera, gente, porque eu não sei. Foi, agora foi. Agora foi, né? Bom, foi. Bem-vinda! Olá, Beatriz. Olá a todos e todas e todes. Pronto, por favor, se apresenta para o pessoal. Eu falei a minha perspectiva de você, agora é sua vez de se apresentar. Olá, gente. Meu nome é Rodrigo Pérez. Eu sou um carioca radicado em Salvador, Bahia. Moro em Salvador há 8 anos. Sou professor de Teoria da História e de Historiografia Brasileira da Universidade Federal da Bahia. Estou agora recém-chegado do meu período de pós-doutorado, que eu cumpri na Universidade Complutense de Madrid, Espanha. E eu me qualificaria ou me adjetivaria como um intelectual público, né? Eu sempre brinco com a Beatriz sobre isso, que o influenciador é uma profissão, né? Eu vejo assim, e uma profissão que eu acho de jovens, né? De pessoas jovens, porque demanda toda uma habilidade com essas tecnologias que eu realmente não tenho, para vocês verem a minha dificuldade aqui com essa simples operação. Tudo que eu faço pelo Instagram nada mais é do que pegar os textos e jogar no Canva, coisa bem rudimentar, porque a minha linguagem básica é o texto, é a escrita, né? E eu me definiria assim, como um intelectual público, que eu estou convencido de que, né, o que a sociedade brasileira investiu em mim, que eu sou produto da educação pública, das primeiras letras ao doutorado, isso precisa retornar de alguma forma na forma desse conhecimento comunicável, enunciado em público, enunciado na praça, e hoje a praça, como nós sabemos, é a internet, né? Então, todo o meu engajamento público faz parte da extensão de uma modalidade de prática extensionista da minha função como servidor público federal e como professor universitário concursado, né? E acho que a polêmica tem o seu lugar também, né? Estava ouvindo a Beatriz comentar sobre a questão do racismo entre indígenas. Eu acho que a polêmica tem o seu lugar, né?
Às vezes nem tudo que a gente fala é exatamente o que a gente acredita. Nesse caso até é, né? Eu acho que, enfim, o racismo que a população negra sofre é de uma modalidade muito específica, né? Num país como o Brasil. Mas muitas vezes, claro, que a gente pesa a mão nos enunciados, porque isso é daquela comunicação, né? E aí você matiza um pouco nos comentários, depois matiza em outras postagens, leva o público para ler texto mais complexo. E assim a gente vai tentando usar os algoritmos para poder também formar o público, né? Formar o público em ideias, em conceitos e por aí vai. Muito bom, prof. Eu dei esse exemplo porque foi um exemplo de assim, eu te segui de volta quando você me seguiu, e aí você ficou ali no meu feed. Aí foi o dia que me chamou a atenção, foi o dia que você falou uma coisa que eu não concordava. Aí eu fui ler, aí eu fui abrir seu perfil, né? Então é muito essa dinâmica mesmo que a gente percebe no debate público, da polêmica, daquilo que a gente discorda, né? E hoje eu trouxe 3 perguntas para nortear a nossa conversa, 3 perguntas principais, assim, que eu acredito que vão dar muito pano para manga, né? Porque você gosta de falar e eu também. Então, vamos começar, né, gente? A primeira pergunta que eu trouxe, e aí eu vou falar um pouco antes, né? Não vai ser só uma pergunta, eu vou falar algumas coisas, né? Que eu vou pedir, claro, para você explicar o que é o identitarismo, né? Aquele clássico que você sempre explica nas suas falas, né? Se tá só na esquerda ou se também tá na direita, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E aí eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão aqui assistindo que antes de eu conhecer o trabalho do professor Rodrigo, quando as pessoas vinham me falar que o meu trabalho era identitarista, eu levava como uma grande ofensa e eu entendia que isso estava conectado não a um trabalho sobre identidade, mas a um trabalho que tem as características que eu até escrevi aqui para vocês, né? Que é você, a partir da identidade ou do pensamento de um grupo, você criar uma imunidade para tal grupo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei em uma empresa que tinha ações afirmativas, tinha vagas afirmativas. Eu entrei por uma vaga afirmativa, mas que na hora de mandar o funcionário embora porque ele já estava há meses com um rendimento ruim, por exemplo, ou fazia alguma coisa indevida, a empresa não mandava porque aquela pessoa tinha um recorte, seja de LGBT ou seja um recorte de raça, né? E a empresa, assim, às vezes eu vi segurar a gente por um ano, por 6 meses. Por que não? Como que a gente vai mandar essa pessoa embora? Porque, ai, mas o que vão dizer? Mas é uma pessoa negra. Então, eu via isso como essa primeira característica, que é a imunidade. Você não trata mais o indivíduo como um igual ali. Você já deu a oportunidade, você abriu a porta, porque a ação afirmativa eu acredito que é importante para isso, né? Então, essa é uma das características. Outras é de você escolher uma pessoa pela identidade como o divisor ali. Então, por exemplo, essas vagas que eu tô falando da empresa que eu trabalhei, eram vagas que eram afirmativas, vagas para pessoas negras. Só que vamos supor que houvesse uma pessoa negra que ela não tivesse capacitação. Isso eu não vi acontecer, né? Só um exemplo. Nesse lugar, eu já ouvi de outros lugares, né? Ela não tivesse capacitação suficiente para aquela vaga, mas a identidade é o que faz ela ser escolhida. Mesmo que existam outras pessoas que tenham mais capacidade para aquela função. Ou também essa pessoa produz um trabalho, seja um livro, uma obra de arte, o que for, e aquilo pode ser mediano, mas pela identidade dela, uma arte indígena, um texto de um indígena, um livro de uma pessoa negra, de uma mulher, aquilo tem uma valoração acima do produto em si. Então, essa é a segunda coisa, né? Que é a escolha pela identidade ali do conteúdo ou da pessoa que vai assumir determinado cargo ou vaga, e não pelas capacidades em si. Né? Então, isso eu vi aqui como segunda característica do identitarismo. Terceira, né? Você só atribui uma significância à realidade, que é aquela da identidade que você escolheu do momento. Então, vamos supor que o professor Rodrigo começa a falar mais alto comigo. Aqui. Ele tá falando mais alto comigo porque eu sou mulher e porque eu sou parda. Então, eu vejo como um ponto disso que eu acreditava ser identitarismo, de atribuir essa significância à realidade que sempre é ligada à identidade.
Então, tá falando alto comigo, é porque eu sou mulher, não sei o que, feio, não sei o que, é porque eu sou mulher, né? Lógico, é porque eu sou parda, então, entendeu? Aí, então, isso eu também via como um traço. E eu não tô falando que isso não exista, tá? Porque isso pode ocorrer, isso pode vir a acontecer. Mas não é a única significância da realidade que eu dou. Nem dentro do meu trabalho, nem em lugar nenhum, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou jogar um exemplo, né? Para ilustrar melhor. O Bira, ele me convidou para fazer uma live. Que convidou o professor Rodrigo. Depois ele não me respondeu mais, sumiu. E aí ele convidou o professor Rodrigo depois de ter me convidado e fez a live junto com o Bira. E sumiu, o Bira não me respondeu mais. Eu poderia dizer que o Bira tá fazendo isso porque eu sou mulher. E o professor Rodrigo é homem. Então, porém, no final das contas, refletindo sobre isso, eu acho que ele pode ter feito isso porque o professor Rodrigo é doutor e eu ainda estou em formação, né? Essa é uma significância da realidade que eu dou. E por isso ele achou melhor, né? Olhou ali e falou, não, né? A Beatriz ainda está em formação e tudo mais, e fala coisas que são muito polêmicas e muito fora daquilo que está sendo hoje produzido pela academia em questão de raça. Então eu não vou priorizar o discurso dela agora. Isso foi o que eu pensei e é o que eu penso de várias coisas às vezes que não me convidam e tudo mais. E podem até não estar me convidando porque eu sou mulher e parda, isso pode estar acontecendo. Mas essa não é a única significância que eu dou à realidade. Outra coisa que também eu não faço no meu trabalho é proibir as pessoas de opinarem e falarem por causa da identidade delas. Então eu aceito a opinião das pessoas que, independente da identidade delas, se elas estão falando, eu sou branca e tal, sempre tem uma justificativa, né? Porque elas acham que não podem falar. Eu sou branca, mas eu tenho um filho pardo, e aí eu gosto do trabalho, mas eu não posso falar nada. Então a pessoa já chega pisando em ovo e eu, não, você pode falar o que você quiser aqui, né? Não tem isso. E também os meus eventos, eles não são exclusivos, que é uma característica que eu também vejo no identitário. Os meus eventos, eles são abertos, qualquer pessoa pode chegar no meu evento. Eu sempre peço para as pessoas tomarem um cuidado, né? Por exemplo, uma roda de conversa sobre experiência parda. Aí você não ser uma pessoa parda, você levantar a mão e ficar ali falando por muito tempo, isso vai sair da proposta do evento. Mas eu não falo, não, aqui é só o pardo e não sei o quê. Então, antes de eu estudar com o Rodrigo, eu achava que identitarismo era só esse conjunto de coisas que eu coloquei, né? Baseado em quê? Não, nunca tinha parado para, como conceituam isso? Não, era só uma intuição que eu tinha lendo coisas, lendo notícias, lendo críticas, até por vezes da direita, né? De amigos também. E aí, quando eu me propus a estudar o que ele fala, ele conceitua, ele usa autores, né? Enfim. Aí eu vi que, não, putz, o que eu faço também tá incluído nisso, né? E aí, agora, dado tudo isso que eu falei, eu passo a fala para você, professor, para você falar o que é identitarismo, por que partitude também é identitarismo e tudo que você quiser falar, que o palco hoje é seu. Muito obrigado, Beatriz. Assim, já falei isso para você várias vezes e repito, acho que você é uma das intelectuais públicas mais importantes hoje que nós temos no debate público brasileiro. Eu sei que o termo influenciador é mais em voga, mas eu acho que o termo correto é intelectual pública, e acho que você está fazendo um trabalho muito importante, que eu não gosto do termo resgatar, porque é o termo que pressupõe algo que não é possível, que é você pegar algo do passado, tal como ele foi, e trazer para o tempo presente. Né? Resgatar não é um bom termo. Quem resgata, eu tive um grande professor, o professor Manuel Salgado, que ele falava que quem resgata é bombeiro. Que o gatinho está lá na árvore e o bombeiro vai lá e resgata. Né? Eu acho que você está tendo um papel muito importante de atualizar um debate, que é um debate que atravessa a história social brasileira, a história do pensamento social brasileiro, a história das interpretações sobre o Brasil, que é o tema da mestiçagem. Então, acho que, enfim, você está se qualificando, você está estudando, você está fazendo um trabalho muito importante sobre isso e está tendo o devido reconhecimento e também colecionando os devidos adversários e haters, porque uma coisa vem junto com a outra, né? Não tem como ficar só com a delícia desse processo, tem as dores também. Como já dizia um outro entusiasta do debate sobre a mestiçagem, o Caetano Veloso, né? É a dor e a delícia de ser o que é. Bom, dito isso, o que é identitarismo? Então eu vou apresentar para vocês e pelo seu público uma definição muito sumária, muito rápida, e depois a gente pode, quase como um movimento de
descascar a cebola e burinando ela, né? Pouco a pouco. O identitarismo, ele é a modalidade contemporânea. E quando eu falo em mundo contemporâneo, estou falando da década de 1960 para cá, tendo como marco as jornadas de maio de 68, as famosas maio de 68. Então, ele é a modalidade contemporânea de politização das identidades, se configurando como uma cultura política supra-ideológica, ou seja, manifestada à direita e à esquerda. Então, sim, existem identitários de direita também, e muito poderosos. Trump é um identitário de direita puro sangue, né? Um caso, um case muito, muito claro disso. E os identitarismos contemporâneos, eles estão fundados em marcadores de identidade não territoriais, como raça, gênero, sexualidade e religião. Nesse sentido, a Parditude é um projeto identitário, sim, né? E não tem o menor problema com isso, né? Quer dizer, eu sei que esse termo ele é usado muitas vezes de modo pejorativo, acho que não, né? Quer dizer, ele é uma modalidade contemporânea de politização das identidades. Por que eu faço questão dessa demarcação cronológica? Claro que o meu ofício de historiador me leva sempre para isso, mas não é só por isso, né? Porque quando eu digo, olha, é a modalidade contemporânea, eu estou querendo falar o quê? Que sempre existiu politização de identidades. As identidades sempre foram politizadas. A formulação identitária, né, a elaboração de identidades, é sempre um processo político. Porque ela cria, ela elabora, ela imagina vínculos de solidariedade entre pessoas que supostamente fazem parte de uma mesma comunidade, pode ser a nação, pode ser a igreja, pode ser a torcida organizada, enfim, né? E ela demarca diferenças em relação às pessoas que vivem em outras comunidades, que pertencem a outras comunidades, né? Então, quer dizer, você tem a demarcação, a invenção de vínculos de identificação e de dessemelhança e de diferença. E isso sempre existiu, né? Agora eu estou oferecendo um curso de extensão pela UFBA, e a Beatriz é uma das cursistas, e a aula que eu vou gravar amanhã vai ser exatamente sobre isso, né? Pegando 3 casos, um na Antiguidade Ocidental, um na Modernidade Ocidental e outro naquilo que o Stuart Hall chama de Modernidade Tardia, que são os nossos tempos, herdeiros de maio de 68. Eu vou mostrar ali, olha, politização de identidades é uma realidade meta-histórica. Meta-histórica no sentido que ela sempre existiu, né? Desde que existem seres humanos vivendo coletivamente, identidades são politizadas. Então, quer dizer, isso não é um problema. Não existe a não identidade. Não existe o espaço do não pertencimento. Todos, a todo momento, encarnamos a nossa existência social a partir de projetos identitários com os quais tomamos contato ao longo da nossa vida, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu passei agora 1 ano morando fora, minha segunda experiência morando fora, e em algum momento eu me peguei, por exemplo, defendendo o Neymar. E definitivamente eu não gosto dele. Mas eu estava num grupo de gringos debatendo futebol e eles começaram a falar mal do Neymar. Eu falei, não, peraí. A gente pode falar, vocês não. Claro que isso é uma formulação identitária, a tal da nacionalidade, que a gente pode ser muito crítico, e somos, né? Mas quando, enfim, quando a gente se vê desafiado pelo outro, esse projeto, ele grita. Então, não existe o lugar da não identidade. Identidades sempre são politizadas. O que nós temos que tomar o cuidado na análise crítica é não tomar eu já vou fechar, Beatriz, é não tomar essas identidades como essencializadas,
Elas não pertencem ao mundo das essências. Elas são sempre artefato. Artefato porque elas são sempre produzidas, elas são sempre inventadas pelo poder, por alguma dimensão de poder. Pode ser o Estado, pode ser o partido, pode ser a igreja, enfim. Né? É do interesse do poder organizado naquele grupo que identidades sejam criadas. E elas operam sempre por marcadores de identificação e de diferenciação. Né? Então, ser chamado de identitário não é uma ofensa. É só que você, como, né, uma intelectual pública contemporânea, você lidera um movimento, acho que é isso que você faz, de formulação identitária, cujos marcadores são de natureza não territorial. E aí, no caso da partitude, é a raça. Então, acho que não é um problema assumir esse lugar de uma ativista identitária. Não tem o menor problema. Perfeito, prof. E ainda nessa primeira pergunta, eu queria saber, porque assim, gente, a gente teve uma aula desse curso do professor Rodrigo, né? E assim, quem se inscreve para fazer aula com ele é geralmente quem é afim dos pensamentos que ele está trazendo e até as críticas que a gente constrói aqui, né? E o pessoal, você percebe pelas falas, assim, né? As pessoas, quando elas vão argumentando, elas ficam até com receio de falar dos próprios marcadores, como se a identidade em si fosse o problema e não o comportamento desses coletivos, que eu citei algumas características, né, desses coletivos, né? E eu queria jogar no seu colo, professor, essa questão de é possível construir esses projetos políticos, né? Olhar para essas questões que são de marcadores. Você acredita nisso? Que é possível olhar para isso sem cair nos problemas? E antes de você falar isso, na verdade, eu queria que você me falasse quais são os problemas e que trouxesse exemplos para a gente, né? De identitaristas de direita e de esquerda que hoje em dia estão em alta. E quais os problemas principais do que eles têm promovido? Você pode fazer isso, por gentileza? Vamos lá, claro. Bom, claro que eu vou pensar isso e vou propor uma reflexão aqui como alguém, um intelectual, um professor de esquerda. Né? Esse é o meu lugar no mundo. Né? Eu sou uma pessoa de esquerda desde sempre, desde que eu me entendo como agente político. E o que é ser de esquerda? Né? Aqui, mais uma vez, uma definição muito rápida, que eu me inspiro lá no Norberto Bobbio. Né? Ser de esquerda, para mim, é lutar contra todas as formas de opressão. Né? Ou seja, sempre movido por uma utopia. Que eu já encaminho essa resposta. Que é a utopia da igualdade. Para mim, o que me faz ser de esquerda é a utopia de que todas as pessoas precisam ter acesso aos direitos fundamentais inerentes à nossa condição de seres humanos. O direito à moral, o direito a professar sua fé, o direito a comer, o direito a vestir, o direito a estudar, o direito a vivenciar sua sexualidade sem nenhum tipo de constrangimento, claro, nenhum tipo de constrangimento ilegal. A gente não pode sair por aí mostrando as nossas partes genitálias em público, não pode, né? Não pode. Que bom, claro. Então, para mim, ser de esquerda é isso, é ser movido pela utopia da igualdade. Qual é o problema do identitarismo contemporâneo à esquerda, por exemplo? É que essa utopia foi abandonada. Né? E aí a gente percebe que o próprio identitarismo se tornou uma commodity, um produto, perfeitamente cooptado por aquilo que eu costumo falar, que eu costumo chamar, inspirado no Pierre Bourdieu, de um mercado capitalista dos bens ideológicos, onde já foi recrutada uma elite dos ativismos. Quer dizer, então é como se o próprio capitalismo, né, aquilo que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, né, ele tivesse falado, olha, ótimo, não vamos mexer na distribuição da riqueza. Vamos continuar desregulamentando as relações de trabalho, vamos continuar concentrando riqueza, vamos continuar predando o meio ambiente. Isso, não vamos mexer nisso. Mas podemos fazer uma concessão, que é na lógica do reconhecimento.
Então vamos aqui escolher entre os negros quais são aqueles que nós consideramos os mais talentosos. Então eu vou escolher para ele ser o cineasta, a atriz, o CEO, o professor, o escritor premiado. Né? Então, quer dizer, então, numa lógica meritocrática, você seleciona a elite daquele ativismo, permite o acesso desses ativistas a espaços de consagração simbólica, de consagração intelectual, e a estrutura da distribuição da riqueza ela não é afetada. Conscientemente ou não, esses ativistas, muitos deles financiados por grandes corporações, e aqui não é nenhuma teoria da conspiração, com 2 cliques no Google, vocês vão encontrar Ford, Open Society, Soros, enfim. Não tem nenhuma teoria da fundação do Banco Itaú, não tem nenhuma teoria da conspiração aqui. Então, esses próprios ativistas, catapultados, projetados nessas posições de poder e de prestígio, conscientemente ou não, passam a ter o interesse não na superação da diferença, no sentido da promoção da igualdade do acesso aos direitos, mas sim na constante gestão empresarial dessa diferença e dessas desigualdades. Porque é claro, porque é a existência dessas diferenças e dessas desigualdades que permite com que eles ocupem essas posições de poder e de prestígio, enquanto as minorias reais continuam subalternizadas. Quer dizer, então, quando a imaginação de esquerda ela é sequestrada pelo projeto do identitarismo contemporâneo, do identitarismo progressista, já a gente pode falar do identitarismo reacionário, que é o de direita. Então, quando a imaginação das esquerdas ocidentais, a partir do Partido Democrata dos Estados Unidos, quando essa imaginação é colonizada, ali começa mais ou menos no governo do Bill Clinton, depois nos governos Obama, isso fica muito forte, se torna um projeto real. Essa esquerda ela perde, então, a utopia da busca pela igualdade e se torna uma gestora, numa prática de gestão empresarial das diferenças. Porque é isso que alimenta o lugar que essa esquerda passa a ocupar dentro dessa estrutura econômica, social e política, que é o próprio neoliberalismo progressista, lá nas palavras da Nancy Fraser. Então, o problema está aí, entende? Quer dizer, o sequestro de uma imaginação crítica que abandona as agendas universais, que abandona a identidade política que funda as esquerdas, que é a identidade baseada no trabalho, né, nos trabalhadores. E aqui a gente está falando, enfim, no corte que você fez hoje, né, lá da minha conversa com o Bira, eu acho que talvez seja melhor falar em pobres e não em trabalhadores. Perdão. Talvez seja melhor falar em trabalhadores e não em pobres. Porque pobre é condição, claro. Claro que alguém que ganha R$ 1.500 por mês tem uma condição diferente daquele que ganha 15, 20 mil reais. Trabalhador é classe, o que demanda consciência. Em condições objetivas, o cara que ganha R$ 3.000 é tão trabalhador como o cara que ganha 15 ou 20 mil reais. Porque se ambos pararem de trabalhar, eles morrem. O trabalhador, então, é aquele que precisa trabalhar, que se parar de trabalhar hoje, mês que vem ele não mora, ele não veste, ele não come, ele não bebe, ele não reproduz materialmente a sua existência. Percebe? Então, os impasses do identitarismo para a esquerda é exatamente esse. O abandono da utopia pela igualdade que funda esse campo político e o constante compromisso com a gestão empresarial das diferenças. Com muita gente, aparentemente muito boa, bem intencionada, consciente ou inconscientemente ganhando dinheiro, falando de prestígio com isso. Muito bom, hein? Caraca, isso que você falou dos trabalhadores foi ótimo. Já abre para a próxima pergunta, né? Que eu quero entrar no tema daquele vídeo.
compartilhei hoje. Quem não assistiu, depois assista, tá? Que eu fiz um react de uma conversa que o Bira teve com o professor Rodrigo, focado na parte da conversa em que eles falam da diferença entre privilégios e direitos. Né? Porque hoje em dia a gente tem os movimentos identitários de esquerda apontando pessoas que não são de determinados recortes, né, como privilegiadas. E isso acontece a todo momento, né? Então, os negros apontam os brancos como privilegiados, as mulheres apontam os homens como privilegiados, os trans apontam o que eles chamam de cis como privilegiado, e aí fica aquele ranking, né, de opressão, uma coisa bem desagradável mesmo, e que a gente vê que mobiliza uma desunião total e rivais, né? Ali a gente se rivaliza. Eu achei muito interessante essa categoria da gente parar de falar do pobre, né? E falar dos trabalhadores, porque aí realmente a gente consegue gerar alguma unidade. E eu queria que você falasse dessa diferença de privilégios e direitos, e aí eu já quero entrar aqui. Essa é a segunda pergunta, né? A gente está entrando aqui no segundo tema. Eu não sei, professora, aparece um relógio aí para você? Para mim não aparece. Mas, assim, geralmente eu faço uma live de 1 hora, mas eu não tenho nada para fazer depois, então vou ficar aí conversando. Não sei se você tem, se você precisa sair, você me avisa. Eu até tenho, porque aí é o meu identitarismo que começa às 20 horas, que é o Flamengo jogando. Então, é o meu identitarismo, porque já que sempre existe identidade, a gente escolhe as nossas, né? Conscientemente, esse que é apesar que não é uma escolha consciente o time, né? O time a gente nasce, é uma... Aí eu falei, tem, ele é Flamengo. Mas enfim, então vamos acelerar porque tem jogo do Flamengo hoje. Aí eu queria que você falasse dessa diferença de privilégio e direito, e eu queria tocar naquele ponto que eu trouxe no vídeo, em que você, como um homem branco trabalhador que veio, né, da pobreza, morou em comunidade aqui no Rio de Janeiro e tudo mais, como que isso te afetou pessoalmente, né? De você ver essa coisa de, mas você é um privilegiado e tal. Como que isso chegou para você? Porque eu acredito que, por mais que você seja um crítico, né, da narrativa em primeira pessoa, porque isso existe mesmo de uma forma que chega a ser até fetichizado, assim, dentro da universidade. Tipo, tem estudos que são muito específicos, assim, sabe, uma coisa assim, que às vezes não agrega valor nenhum para um todo, porque a pessoa quer muito estudar ali uma coisa muito específica da vida dela, sabe? Então, algo que a gente precisa trazer. Mas eu acho também que é importante a experiência nesse sentido, porque o meu trabalho aqui é ouvir histórias, né? Eu ouço histórias todos os dias. Eu construo o que eu construo baseado na história de cada um que vem. Oi, Beatriz, aconteceu isso, né? E pelos marcadores que a gente tem em comum, que são os de separo. E eu acredito que a sua história, ela também é muito importante naquilo que você constrói de crítica. E eu queria saber como te atravessou esses discursos de que você é um privilegiado e não sei o quê, e por que você acha que é importante diferenciar esses direitos de privilégios, né? Vamos lá. Primeiro eu convido todos a buscarem pela internet um texto que eu publiquei no Le Monde Diplomatique sobre isso, né? A diferença entre privilégios e direitos não universalizados. Se botar isso entre aspas, diferenças entre privilégios e direitos não universalizados, enfim, esse texto vai aparecer lá no Google. Então vamos lá, eu acho que é importante a gente começar essa reflexão, Beatriz, destacando a importância da teoria na prática política, né? O que é? Todo comportamento ele tem uma prefiguração teórica. A gente nunca age de forma aleatória, né? Nós estamos sempre inspirados, nós não temos consciência disso, na maioria das vezes. Mas nós estamos sempre inspirados por valores, por categorias, por conceitos que já existiam no mundo antes que nele nós chegássemos e continuarão no mundo depois que dele nós partimos, né? Nisso, os estruturalistas, né? Lévi-Strauss, Brodel, Althusser, tantos outros, Ferdinand de Saussure, nos ensinaram muito bem. O comportamento não é produto apenas de uma subjetividade individual. Ele é sempre um comportamento coletivo, mesmo que eu esteja sozinho, no meu quarto, numa noite de solidão.
tudo que eu faço é coletivo, porque existem categorias e ideias que estão prefigurando o meu comportamento. Se é assim, todo ato político é prefigurado por conceitos políticos, por conceitos de liberdade, de democracia, de igualdade, de conflito, de direitos, de privilégios. E os conceitos políticos, eles têm significado elástico o suficiente justamente para que eles sejam constantemente disputados. O que a gente entende como democracia hoje está constantemente sendo disputado. O que hoje é república, na Grécia era outra coisa, entende? Porque o conflito político é, sobretudo, um conflito sobre o significado dos conceitos. Porque os conceitos atribuem sentido ao mundo. Eu espero não ser muito bacharel aqui, ou muito hermético, mas o fato é esse, né, de que todo comportamento é prefigurado por conceitos. Se é assim, uma teorização equivocada resulta numa prática política equivocada. E eu acho que é exatamente esse o caso desse debate envolvendo privilégios e direitos, né? O identitarismo progressista, ou seja, o identitarismo de esquerda, ele abusa de signos de denúncia. Como ele está muito preocupado com o comportamento sempre, é sempre o comportamento, como ele pouco toca nas estruturas objetivas que reproduzem as opressões contra mulheres, contra pessoas trans, contra LGBTs, enfim. Como ele está pouco preocupado com isso, ele está muito preocupado com o comportamento. Então ele abusa de alguns signos de denúncia, sobretudo o signo do privilégio. Então eu dou dois exemplos, que foram os exemplos que eu dei para Probira, né? Probira, que ele sempre pede para ser chamado pelo gênero masculino. Que é, por exemplo, sempre que eu vou ao supermercado, eu sou muito chocolatra, então eu sempre pego ali um chocolate, vou comendo, enquanto faço compra, enquanto pego o sabão em pó, enquanto pego o amaciante, aí eu vou ali, como chocolate. Eu nunca fui incomodado pelo segurança, né? Se eu fosse um homem negro, provavelmente seria, né? Nunca fui incomodado andando no shopping. Se eu fosse um homem negro, provavelmente seria. Eu morei durante 20 anos em uma comunidade conflagrada aqui no subúrbio profundo do Rio de Janeiro, num bairro chamado Anchieta, que é quase Baixada Fluminense, e realmente a minha família era a única família branca naquele espaço, né? Então, quando eu estava jogando bola na rua, por exemplo, o pessoal zoava, que eu era o único pontinho branco correndo para lá e para cá. Então, é claro que isso faz com que a experiência da pobreza seja diferente, seja de fato menos opressora do que a experiência de um pobre negro, né? Eu não tenho histórico de sofrer violência policial, por exemplo, abuso policial. Eu lembro de uma ocasião que eu tinha uns 15 anos, e na época era muito comum aqui no Rio, o transporte, chamava de transporte alternativo, que eram as combis, né? Então eu estava no banco da frente, que tinha espaço para 3 pessoas, na janela estava um homem negro, eu estava no meio, e o motorista também, um homem negro. E a polícia parou para uma blitz, o policial pediu para o homem negro da janela levantar a blusa, para verificar se estava armado, me pulou e pediu para o motorista fazer o mesmo, né? Então é claro, né, que a experiência da pobreza é menos violenta. Mas isso não é um privilégio, porque o privilégio é aquilo que pertence a poucos, né? O privilégio atinge tão poucas pessoas que ele é o latifúndio. O Arthur Lira é um privilegiado. A família do Hugo Mota é uma família de privilegiados, políticos históricos, geracionais. O super investidor da Faria Lima, que consegue fazer lobby no Banco Central para ter uma taxa Selic pornográfica de quase 15%, porque assim ele especula no mercado financeiro e ganha muito dinheiro sem precisar pregar um prego numa barra de sabão, como dizem os baianos. Esse cara é um privilegiado. Os verdadeiros privilegiados não andam nas ruas. A gente não vê passando. Muito provavelmente, Beatriz, nós
nós nunca conhecemos pessoalmente uma pessoa de fato privilegiada. Eles não respiram o mesmo ar que nós. Eles não comem o que a gente come, eles não bebem o que a gente come. Eles não estão nos espaços onde a gente está. Porque o privilégio pertence a pouquíssimos. O privilégio é aquilo que deve ser abolido. O lobby especulativo deve ser combatido. O latifúndio deve ser combatido. Agora, é claro que entre os trabalhadores, que entre os oprimidos, nós temos diferentes graus de opressão. Porque alguns direitos não são universalizados. E o direito precisa ser universalizado. O direito de ser tratado com respeito pela autoridade policial, se eu trato isso como um privilégio, lascou. Porque aí a gente vai, daqui a pouco vai dizer então que eu deveria ter sido tratado com falta de respeito pela autoridade policial para que a barbárie fosse universalizada. Então ficaremos todos iguais, todos barbarizados. Desculpa, mas eu estou fora. Eu estou interessado em universalizar a civilização, direitos fundamentais, né? Então, se eu confundo direitos universalizados com privilégios, já eu vou confundir privilégios com direitos. E aí o Hugo Mota, o Arthur Lira vão dizer que o latifúndio é um direito deles. E vão querer botar bala em cima do MST, que é o que eles já fazem. Tratar o privilégio como direito à propriedade. Percebe? Então, a teoria errada, ela leva à prática política errada. Então, privilégios é uma coisa. O privilégio pertence a uma ultraminoria numérica, que são aqueles que organizam a sociedade em função dos seus interesses. Eles são pouquíssimos. As grandes fortunas, aqueles que não pagam imposto. A gente está agora em meio a esse debate. O privilégio deve ser abolido. E os direitos que, eventualmente, ainda não estão universalizados, esses direitos devem ser universalizados. Uma coisa é muito diferente da outra, né? Confundir uma coisa com a outra implica de tratar como privilegiado aquele que é um oprimido também. Implica em cobrar a conta da reparação histórica para as pessoas erradas. Né? Vamos bater na porta e cobrar para as pessoas certas. Né? Implica na inviabilização de qualquer projeto coletivo entre os oprimidos. É claro, né? Como que eu vou serrar a fileira pelo fim da escala 6x1 se eu vejo o cara que está do meu lado como um privilegiado porque ele anda na rua de noite sem medo de ser estuprado? Peraí, gente. Todo mundo deveria andar na rua de noite sem medo de ser estuprado. Porque isso não pode como um privilégio. Isso deve ser tratado como um direito de todos, né? Então é isso, quer dizer, o conceito mal elaborado implica em práticas políticas mal efetivadas. Caraca, aulas. Muito bom que você falou. E o que você fala, eu acho engraçado, assim, quando eu vi essa live com o Bira, esses dois exemplos emblemáticos que você dá, né? Porque eu aqui, como mulher parda, eu sou constantemente colocada como uma pessoa que tem privilégios perante pessoas pretas, por exemplo, né? E eu já passei essas duas situações que você citou que você não passou. Eu já fui constrangida no mercado por ter aberto um salgadinho, tô comendo salgadinho, né? E eu também já tive uma abordagem policial, eu tive duas abordagens policiais que foram truculentas, mesmo sendo isso aqui que você tá vendo, né? Esse docinho, uma menininha, magrinha. Então, realmente, eu vejo que as pessoas se perdem muito em querer falar o que é privilégio, o que não é, né? E o que são também condições menos piores, né? A gente não pode brigar pelo mesmo. E agora, Beatriz, só um parêntese. Se perdem sim, tem erro sim. Claro que tem erro. Tem erro de cálculo, mas também tem projeto. Essa confusão ela não é à toa.
entende? Pode ser à toa para aquele ativista, né, para aquele companheiro lá do DCE, da nossa universidade, um pouco desatento às coisas do mundo, com pouca bagagem de leitura, pode ser. Mas isso é um projeto, não é à toa que as fundações e as ONGs bilionárias colocam muita grana nisso, né? Elas formam esses ativistas. E isso não é à toa, porque o capital não brinca em serviço, né? Nunca. E essa foi uma frustração muito grande para mim, assim, porque quando eu cheguei com o meu trabalho, eu queria divulgar ele, eu queria ajudar as pessoas, né, que estavam vendo o que eu vivi, eu era muito ingênua e eu realmente achava que era uma confusão, eu não tinha dimensão do tanto de poder que tinha envolvido, né? E aí, aos poucos, eu fui, até hoje ainda tem um pouco de ingenuidade nesse sentido, mas é muito louco quando você acredita na causa, né? Principalmente quando a gente sofre as situações enquanto pessoa racializada, por exemplo, e aí você chega e você vê que tem muitas disputas de poder acontecendo em prioridade das disputas por igualdade, por universalização e realmente para resolver as situações, né? Então, é realmente muito frustrante. E aí, professor, eu queria ir para a última pergunta com você. Eu achei outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Depois eu vejo se volta. Mas eu queria ir para a última pergunta, que eu acho que é o mais importante. Acho que tudo que a gente falou é importante. Mas assim, que foi o que fez eu te chamar aqui, que eu gostaria muito que você falasse com o meu público sobre o que está rolando agora, né? Sobre o que está rolando agora, o governo, essa taxação dos bilionários, qual a importância disso e como que as pessoas elas podem fazer para parar de se distrair com certas pautas que podem não estar sendo tão interessantes, né? Até o Sávio, que agora é uma pessoa que está ganhando visibilidade, fazendo esses discursos da esquerda se voltar mais para a classe trabalhadora, ele fala dos não binários, enfim, dessas pautas super específicas ali, né, de como a gente não se distrair, como contribuir para um momento como esse, que é uma dúvida que eu tenho e que muita gente do meu público eu tenho certeza que gostaria de estar mais engajado, gostaria de estar entendendo mais a importância dessas pautas coletivas e até atualizar a gente aqui, né, por favor. Eu acho que a gente está hoje, nesse exato momento, vivendo uma janela histórica, de uma possibilidade de reorientação do discurso e das práticas das esquerdas brasileiras. Né? Enfim, eu estou muito animado, quer dizer, é um momento muito desafiador, seguramente, mas eu estou muito animado com isso. Porque, como, enfim, já tenho alguma estrada, né, nisso aí, acompanhando o processo político brasileiro como pessoa adulta, né, pelo menos 20 anos. Então, eu vi o começo do próprio governo Lula, eu acompanhei isso tudo. E de uns 10 anos para cá, a esquerda brasileira foi, de fato, sequestrada por esse imaginário identitário. E, como eu comentei há pouco, tem uma de suas grandes características o apagamento da pobreza material como realidade a ser superada. Os pobres desapareceram do discurso da esquerda brasileira. Claro que quando eu coloco a coisa nesses termos, eu estou sendo um pouco caricato. Claro que o presidente Lula sempre fala sobre isso. Talvez seja a única grande liderança. Mas eles praticamente desapareceram em função exatamente dessa hiperespecialização da dor e do sofrimento, que é os não binários, as pessoas trans, as mulheres negras, os obesos, os autistas, e cada minoria que consiga, cada grupo de pessoas que consiga se organizar de modo a reivindicar a condição de minoria. Então, nós ficamos anos, enfim, oferecendo para nós, esquerda, oferecendo para a sociedade um debate sobre genitálias, um debate sobre cota, um debate sobre pronome neutro, sobre se é autodes, se não é autodes, sobre os filhos de solo gentil lá no hino nacional, como aconteceu na campanha do PSOL para a Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tinha a oferecer para a sociedade apenas isso. Era a Erika Hilton conversando com o Oruan, era a defesa de artista implicado com o crime organizado. Então, era isso que a gente tinha a oferecer para a sociedade. Agendas identitárias. E acontece que a política é algo encantador por isso, né? Como que tudo muda muito rápido.
O tempo da política é o tempo rápido, onde os dias são décadas e as décadas são séculos e as semanas são milênios, né? Porque tudo passa muito rápido. Então, de 3 semanas para cá, nós tivemos a radicalização dos conflitos entre o poder executivo, ou seja, a instituição presidência da República e o Congresso Nacional, com suas 2 casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, tendo como pretexto o tema do IOF, né? O Congresso baixou um PDL, que é um projeto de lei legislativo, cancelando o decreto do presidente Lula, que fazia alguns reajustes no IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. Mas isso foi apenas uma gota d'água, né? Esse é o conflito que caracteriza a crônica da crise democrática brasileira, iniciada ali, a gente pode falar, em junho de 2013, que é o constante esvaziamento da instituição presidência da República. O presidente hoje tem pouquíssimo poder, né? Para vocês terem ideia, ele não controla a política monetária porque o Banco Central é autônomo, coisa que acontece em pouquíssimos lugares do mundo. Quer dizer, o presidente eleito não controla a taxa de juros, por exemplo. Ele não controla a política fiscal, porque um dos resultados do golpe contra a Dilma foi exatamente o tal teto de gastos, que até foi um pouco mitigado agora, nesse governo Lula, com o arcabouço fiscal, mas ainda assim é muito restritivo. Quer dizer, ele coloca limites à capacidade do Poder Executivo em fazer investimentos, limites a partir das métricas dadas pelo mercado. Quer dizer, então, aquele projeto político eleito nas urnas não tem poder para botar o dinheiro, por exemplo, eu vou fazer um saneamento básico nessa comunidade, porque isso não vai dar nenhum lucro, nenhuma empresa vai querer fazer isso, mas o Estado tem missão civilizatória. Ou eu vou levar luz para aquela comunidade, ou eu vou ter um projeto de levar internet, uma população ribeirinha lá na Amazônia. Coisas que só o Estado faz, porque não dá dinheiro, não dá lucro. O Estado não pode funcionar em função da lógica do lucro, porque o Estado não é uma empresa. O Estado é uma potência civilizatória. E essa foi o último golpe nessa instituição, presidência da República, que foi quando, durante o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional sequestrou 20% do orçamento disponível para investimentos, para gastos não obrigatórios. Então, tem aqueles gastos obrigatórios, com salário dos servidores, por exemplo, os pisos constitucionais de saúde, educação e segurança, que agora eles querem acabar com isso também. E o Congresso, então, dos recursos que sobram, o Congresso sequestrou 20%, 1/5. Que é algo que não acontece nem em governos parlamentaristas. Porque quem executa orçamento é o poder executivo, por isso ele é o poder executivo. E como o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele não quis governar durante um dia sequer, ele nunca quis governar, né? Ele sempre se comportou como um agitador ideológico. Tanto é que nem as reformas liberais lá do Paulo Guedes foram efetivadas, né? Por exemplo, a reforma da Previdência foi feita pelo Rodrigo Maia, então presidente da Câmara. Quer dizer, então nem aquela agenda dele ele botou em prática, porque ele nunca quis governar. Então, para não correr risco de um impeachment, ele deu 20% do orçamento de porteira fechada para o Arthur Lira. Então, quer dizer, como que o governo governa sem controle da política monetária, fiscal e sem 1/5 do orçamento disponível para investimentos. O Brasil hoje é um país ingovernável. Ele é disfuncional, né? Então, um dos grandes desafios desse terceiro governo Lula foi exatamente reconstruir a instituição presidência da República. Então, quer dizer, já tinha esse conflito com o Congresso desde o início.
Aí o governo foi tentando reequilibrar esse jogo pelo Supremo, é claro. E no ator ele botou lá o Zanin e principalmente o Dino. O Dino é uma peça estratégica nesse jogo. É um político também, alinhado, né, ao nosso campo progressista. E então ele está tentando recuperar, né, esse espaço, esse naco de poder que foi perdido, que foi sequestrado. Então, o episódio do IOF nada mais é do que mais um capítulo nesse confronto entre Poder Executivo e Congresso Nacional. Só que agora ele abriu a possibilidade de um discurso para as esquerdas, né? Que é voltar a tematizar a justiça tributária. Agora, a comissão da Câmara dos Deputados acaba de aprovar por unanimidade a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Unanimidade. O Arthur Lira, que era o redator desse projeto, ele inclusive melhorou a proposta enviada pelo governo, porque ele sentiu a pressão, eu ia falar das ruas, mas agora não são mais das ruas, a pressão das redes, porque as ruas agora são as redes. Né? A gente voltou a debater soberania nacional com o ataque do Trump. Isso não estava mais na agenda. Né? A gente voltou a debater mundo do trabalho, com o fim da escala 6x1. Né? Quer dizer, então, temas estruturantes, temas coletivos, temas que interessam aos trabalhadores, temas que têm grande capacidade de produzir consenso, ou, no mínimo, acordos junto às maiorias sociais, voltaram à mesa. Né? Então, isso deixa muito... E aí, hoje saiu uma pesquisa Quest que já mostra que a popularidade desse governo melhorou. Quer dizer, era um governo que estava nas cordas, sem agenda, sem discurso, ideologicamente sequestrado pelo identitarismo, institucionalmente sequestrado pelas oligarquias parlamentares, e agora esse governo tem uma agenda: soberania nacional, justiça tributária e mundo do trabalho, que são as velhas agendas, né? As velhas agendas. Então, nem sempre atualizar muito é bom. Né? Quer dizer, existe uma tradição, um acúmulo, que deve ser levado em conta também. Então, acho que agora a gente tem uma boa chance de debater menos Érica Hilton e menos Nicolas Ferreira, que um alimenta o outro, né? É isso, um identitário alimenta o outro. E debater mais o trabalhador, aquele que não aguenta mais de trabalhar de segunda a sábado, de 8 às 17. E pegar 2 horas de transporte para ir e para voltar. Né? Vamos debater essa figura, né? O que é possível que o poder público faça para melhorar a vida dessa pessoa. Então, quer dizer, eu acho que nós temos agora uma janela de oportunidades que há muito não tínhamos. E de mostrar para a própria esquerda qual é o caminho. O caminho é esse. Né? O caminho é debater temas de interesses dos trabalhadores. E não ficar perdido aí nas distrações comportamentais que só interessam aqueles que se alimentam em política e financeiramente da constante gestão empresarial das diferenças. Caralho, isso foi muito perfeito. Professor, o seu jogo já deve estar começando, então eu não vou te segurar muito aqui. No final, eu sempre abro para as perguntas, mas não vai dar para a gente abrir hoje. E por isso, eu quero convidar você para, em algum outro momento, a gente fazer outra live, né? Você trazer mais os seus ensinamentos e a gente abrir para o público poder perguntar. Aí, podemos abrir, Bia, mais uns 5, 10 minutinhos, eu respondo rapidinho. De vocês mandarem as perguntas de vocês. É o momento também que eu vou lendo os comentários que as pessoas fazem e que a gente vai ignorando para falar, né? Aqui, o Luciano falou. Agora tudo é gênero, raça,
disciplinas e estudos decoloniais, negação do método científico por ser eurocêntrico. Isso é uma grande problemática que a gente tem, né? Cada vez é maior a descrença na universidade pública, gente. A universidade pública tá realmente muito difícil. Vocês não têm noção. Aí aqui, a Raimunda falou, em um seminário citei sua fala sobre pariditude. Obrigada. Ai, que legal, Raimunda. Fico muito feliz, gente. Espero que colocar as desigualdades sociais no centro das políticas continue, a Elis falou. Aí a Fabi, acho que a gente estava falando do identitarismo, ela falou, é a egocentrização das pautas políticas. É exatamente isso, né, que a gente tocou. A Elis também falou, reacendeu a esquerdista em mim, eu estava tão desacreditada. Isso que é bom, entendeu? A gente tem que focar nisso. Muito bom. Professor, tem uma pergunta aqui para você. Ó, a Febre em Poesia, que não tem o nome da pessoa, perguntou se você é solteiro. Que ótimo. Não, eu levo muito a sério o princípio republicano da separação entre vida pública e vida privada. Então, a gente está aqui para falar de assuntos de interesse público, claro. Ah, muito bom. O Matheus falou, acredito que a política brasileira passa por um amadurecimento e a identidade se torna um norte também do fazer político, que inclusive pode também se despartidarizar. Gratidão, deixa essa live gravada, gente, vai ficar gravado sim. Bom, acho que ninguém tem perguntas, né? Porque o professor deu uma aula aqui, não deixou nenhuma dúvida, além de perguntar se ele é solteiro, né? Nossa senhora, então é isso, gente. A live vai ficar gravada, sim. Eu vou deixar aqui gravado para vocês. Em outro momento eu trago novamente o professor Rodrigo, né? E, professor, se despeça aqui do pessoal. Essa live, eu tô fazendo lives tem um tempinho aqui que eu tenho entrado. E hoje foi o dia que a gente teve um público maior. Então, a sua presença foi muito celebrada aqui no Pariditude. Muito obrigada, de verdade, por ter vindo. A Raimunda falou que fez uma pergunta. Ai, Raimunda, não vi sua pergunta. Ela perguntou o que é pariditude. Gente, esse não é o tema da live de hoje, tá? As perguntas são do professor Rodrigo. Mas em outro momento eu respondo para vocês. E uma forma bem rápida de vocês acessarem essa resposta é ir no meu site, que é pariditude.com. E lá tem um resumo muito bom. Mas é isso, prof. Por favor, se despeça aqui do pessoal. Bom, gente, sempre agradeço aí, Beatriz. Insisto, acho que você está fazendo um ótimo trabalho. Sei que não é fácil, né? Sobretudo quando a gente ainda não tem uma posição institucional consolidada, sei que você fica sensível aí e exposta a muitas práticas persecutórias, que eu acho que é uma pena que ainda existam na Universidade Brasileira, mas é isso, grandes biografias se constroem assim. Parabéns, agradeço o convite e conta comigo. Muito obrigada, prof. Gente, sigam o professor, tá? É @Rodrigo Pérez Oliveira. Essa live vai ficar salva com a @ deles. Então siga ele lá, tá bom? É isso. Beijo, boa noite para todo mundo.